Oi, bom dia. Como é que vai você nessa manhã? Hoje eu quero dividir com vocês um pouco a palavra que está em Tiago. 1 Tiago, verso 19. Eu vou ler para vocês. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, não se apressem em falar, nem em se irar. E o que eu queria discutir com vocês hoje é o seguinte. Ele fala que estejam prontos para ouvir. Mas o que será que é ouvir? Ouvir e escutar é a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Pois então, ouvir e escutar são coisas diferentes. Qual é a diferença, né? O escutar é o que acontece quando você tem o seu aparelho auditivo funcionando bem. É quando você escuta normalmente. É quando você escuta os sons por aí, por assim dizer, né? Agora, ouvir tem a ver com uma coisa um pouco mais profunda. Ouvir significa dar atenção àquilo que está sendo dito para você. É você, ou quando você ouve uma pessoa, você se coloca no lugar dela. Você dá total atenção a ela. Você se separa exclusivamente para estar junto da pessoa e ouvir o que ela tem a dizer. Ouvir uma coisa mais profunda. Ouvir é uma arte, na verdade, né? É parar um momento do seu dia que você estiver conversando com alguém e prestar atenção ao que ela está falando. É se colocar no lugar dela. Tentar entender o que acontece com ela e com aquilo que ela está dizendo. Ouvir não é uma coisa fácil, porque leva tempo. Ouvir precisa de investimento de tempo e de atenção. Escutar é tipo alguma coisa que vem aqui por um ouvido e sai pelo outro, geralmente, né? Mas ouvir não. Ouvir é diferente. E o que isso tem a ver com a palavra de Tiago? Ele fala assim que é pra gente estar pronto a ouvir e tardio para falar e tardio em se irar. Tardio, ele quer dizer que não tenha pressa em falar e também não tenha pressa em irar-se. Você já ouviu dizer que a gente nasceu com 2 orelhas e uma boca? Significa que é pra gente ouvir mais do que falar? Então, isso é um ditado popular que muitas vezes tem sentido. Se a gente aprendesse a ouvir mais, talvez a gente não tivesse tomado medidas tão impulsivas dentro da vida. Significa que quando a gente ouve, a gente para pensar naquilo que foi dito pra gente. E quando a gente para pensar, a gente não age na impulsividade das emoções. Ele fala aqui pra gente primeiro ouvir e depois a gente falar e depois irar. Se é que precisa se irar, na verdade, né? A ira é um sentimento. E aí esse sentimento, ele pode vir muitas vezes dentro da gente bem forte, e forte o suficiente para que faça com que a gente tome medidas impulsivas, sem pensar. É igual quando você ouve um desaforo e você já quer replicar na hora, que você quer já responder na hora. Tem gente que não consegue ouvir ideias que são contrárias às suas e já quer rebater na hora, nem para pensar. E quando acontece isso, não para pensar, é quando está agindo impulsivamente, está sendo guiado pelas emoções. E não é bem assim que deve funcionar. A palavra de Deus diz que primeiro você ouve e sem pressa para falar e sem pressa para se irar. Primeiro você ouve para que você raciocine, para que você pondere nas decisões a ser feitas, para que você pense antes de falar e de agir, para que o sentimento não tome conta de você
e assim você se perca muitas vezes. E além disso, como é que a gente faz para ouvir melhor? Como é que a gente aprende a ouvir? E com isso eu queria trazer para vocês um trechinho que está lá em Marcos. Eu vou ler para vocês. Marcos 7:31. Ele conta a história de um surdo que é trazido à presença de Jesus. Jesus está numa multidão e um surdo é trazido perto dele. E aí Jesus, o que ele faz? Ele tira o surdo da multidão, leva ele em separado, e Jesus começa a gesticular com esse surdo, a falar com ele. No final da história, que você pode depois ler com calma, Jesus cura esse surdo, e depois disso ele pode ouvir corretamente e falar claramente. Eu acho esse trecho bem legal porque ensina pra gente como que a gente ouve. A gente pode ouvir muitas coisas, né? Aprender a ouvir muitas coisas. Mas muitas vezes a gente não consegue nem ouvir a gente mesmo, não consegue ouvir a Deus e não consegue ouvir os outros. E esse trecho da Bíblia ajuda a gente a ouvir melhor. Jesus ele pega esse surdo e leva em separado. Jesus ele tem um encontro pessoal com esse surdo. Desculpa, não era cego, é surdo. Jesus tem um encontro pessoal com esse surdo. Tira ele da multidão. Esse surdo passou a vida inteira sendo ridicularizado, excluído e era centro das atenções. Imagina a vergonha que ele não passava. Só que Jesus, para preservar a dignidade dele, por respeitar os sentimentos dele, leva ele em separado e fica só ele e Jesus. Então Jesus, sabendo que ele é surdo, então não adianta ficar falando, porque ele não vai escutar. Mas Jesus começa a gesticular. Passa a mão nos olhos dele, passa a mão nos ouvidos. E toda essa gesticulação de Jesus é a maneira com que Jesus está se comunicando com esse surdo. Então imagina a cena. Jesus faz de conta que você é a pessoa que não consegue se ouvir, ou que não consegue ouvir ninguém, porque nunca aprendeu, ou porque está tão cheia de sentimentos que não consegue ouvir ninguém. Às vezes estão cheia de amarguras, às vezes estão cheia de preocupações, que não consegue ouvir nada. Agora imagina Jesus indo na sua direção e falando assim: fulano, vem cá, vamos conversar de pertinho. E aí você de frente a frente com o mestre, ele gesticula na sua frente para que você entenda o que ele quer fazer. Não adiantava Jesus falar, porque o cara era surdo. E quando Jesus faz os gestos para ele, Jesus está entrando no mundo do surdo. Jesus está se colocando no lugar do surdo. Jesus ele está usando a linguagem que o surdo entende, que é de gestos. E quando Jesus faz isso, ocorre alguma coisa dentro do surdo. Primeiro ele percebe que alguém está tentando falar a língua dele. Alguém está tentando entender a ele. O surdo começa a se sentir compreendido por alguém. Ele começa a se sentir aceito por alguém. E essa linguagem promove no surdo uma ligação emocional e afetiva forte com quem está fazendo isso. E Jesus teve esse poder de capturar a atenção do surdo, assim como ele pode fazer com a gente também. Ele fala com a gente da maneira que ele sabe que a gente presta atenção. Então, se a gente se deixar, a gente pode ser capturado pelas palavras de Jesus. E depois que acontece isso, o surdo ele continua
vendo a gesticulação de Jesus. Jesus está todo inteiramente à disposição do surdo. Jesus está completamente prestando atenção no surdo. E aí ocorre um milagre. Os ouvidos dele são destampados. Ele começa a ouvir corretamente e falar com clareza. O que significa isso? A maneira com que Jesus chegou perto do surdo fez com que ele fosse curado, fez com que ele os ouvidos fossem abertos e ele conseguiu a ouvir corretamente. A importância disso não é somente que ele começou a ouvir, mas é muito maior. Naquele tempo, a tradição oral era muito forte. Então, para saber de Deus, as pessoas tinham que ouvir a palavra de Deus. Não havia nada escrito, né? E aí, se o cara não ouve, como é que ele vai se aprender de Deus? Como é que ele vai no templo? Não adianta, não tem jeito. Então, quando esse surdo ele é curado, mais uma vez, ele pode se juntar à sociedade. Agora ele pode ir no templo. Agora ele pode ouvir a Deus. Ele pode ouvir as instruções que Deus dá. Então percebe como que não é somente uma simples cura de um surdo que começa a ouvir, mas é um surdo que ele se percebe compreendido, aceito, amado, inserido na sociedade e que pode agora frequentar os lugares que todo mundo frequentava, o templo. Agora ele poderia ouvir uma coisa que é importante, a palavra de Deus. Então Jesus ele faz toda essa modificação na vida desse surdo, esse surdo agora, né? E muda a vida dele para sempre. Agora esse surdo pode ouvir a Deus. Agora ele pode se ouvir melhor. Agora ele pode ouvir os outros melhor. O convite dessa manhã para você é que primeiro você pare e perceba. Será que eu estou ouvindo as pessoas? Ou será que eu só estou escutando sem dar atenção? E quando eu estou ouvindo, será que eu consigo ouvir a mim mesmo? Será que eu consigo ouvir a Deus? Será que eu consigo ouvir os outros? Pessoas que não ouvem a si mesmas são cegas. Não percebem o que dizem, não percebem o que falam, não percebem a situação que se encontram e não percebem como se comportam de maneira muito inadequada muitas vezes. Que machuca, que fere outras pessoas, que magoa. Chegar perto de Jesus é deixar com que Ele cure a sua audição. É deixar com que Ele cure a sua audição para que você possa ouvir melhor a Ele e o que Ele diz sobre você. E Ele diz que você é filho amado. Ele diz que vai ensinar você a viver de um jeito que Ele gostaria. Deixar Jesus te curar é também aprender a ouvir a si mesmo. É aprender a ouvir o que tem dentro de você, as emoções que estão lá dentro escondidas, os pecados que estão escondidos e que são difíceis de lidar. As coisas que tem dentro de você que você simplesmente não ouve, porque você é teimoso ou porque você nunca aprendeu. Mas agora é a chance. Ouvir a si mesmo é abrir um portal para que Jesus mude o seu coração. E também Ele te convida a aprender a ouvir os outros, o que os outros estão dizendo. Mostrar compaixão ao que os outros estão falando. Realmente se importar com o que está acontecendo. Não somente escutar como se fosse uma coisa corriqueira, mas se colocar de fato. Se colocar na posição do outro. Se compadecer. É esse o convite que Jesus faz para você nessa manhã.
convide Ele para entrar na sua vida, convide Ele para destampar os seus ouvidos, para que você aprenda a ouvir, para que você consiga primeiro ouvir, meu cachorro aqui, que ele aprenda a ouvir, que você aprenda a pensar, que você não deixe o seu sentimento tomar conta de você, ou a circunstância tomar conta de você, para que você aprenda a lembrar do quão bom Deus tem sido o tempo todo. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de manhã. Um grande abraço.